Olá, sétimo ano! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre transitividade verbal. Vamos lá? Bom, já vou começar falando para vocês que peguem papel e caneta, peguem o caderninho de vocês para fazerem as anotações necessárias. Outra coisa, para a gente começar a falar sobre transitividade verbal. A transitividade verbal a gente só tem para os verbos significativos, aqueles verbos que indicam ação ou fenômenos da natureza, tá bom? Os verbos de ligação, eles não têm transitividade. Então vamos pensar só naqueles verbos significativos que a gente já viu que eles indicam ação ou fenômenos da natureza, tá bom? Então vamos começar com os verbos intransitivos. O que é um verbo intransitivo? É que a ideia que ele passa, a gente já entende, ele não precisa de complemento, tá bom? Então olha o que eu coloquei aí para vocês. Verbos intransitivos são aqueles que exprimem uma ideia completa, por isso não necessitam de nenhum termo que lhes complete os sentidos, tá bom? Não precisa, a gente já entende. Alguns verbos, como o próximo aí da tela, a gente vai ver isso, tá bom? Então vamos aí para os exemplos. Olha só os exemplos dos verbos intransitivos que não precisam de complemento. Se a gente parar naqueles verbos ali mesmo, a gente já entendeu tudo o que ele quis dizer, tá bom? Então vamos lá. O capacete do motociclista embaçou. O verbo embaçou, né? Você já entende o que ele quis dizer, certo? Você não precisa falar. Hã? Como assim? Embaçou? Embaçou de quê? Não, você já entende, embaçou, né? O segundo exemplo aí. O artista partiu na manhã de domingo sobre aplausos. Repare que, apesar de termos esses outros complementos aí, na manhã de domingo sobre aplausos, o artista partiu, você também já entende, tá? Isso daí não é complemento, é uma circunstância. Em que circunstância ele partiu? Na manhã de domingo, sobre aplausos, tá bom? Então, vocês vão ver que o verbo partiu, ele também não necessita de complemento, tá bom? Isso daí que vem depois é uma circunstância, tá bom? Sobre quais circunstâncias ele partiu? Na manhã de domingo, sobre aplausos, tá bom? E o último exemplo aí. Minha vizinha morreu, tá? Morrer também é um verbo intransitivo, você já entende aqui. E se eu quisesse acrescentar, minha vizinha morreu de tuberculose, isso daí mesmo assim não seria um complemento do verbo, tá? Isso daí seria uma circunstância. Então, olha o que eu coloquei aqui sobre a circunstância que acompanha o verbo intransitivo. O verbo intransitivo pode vir acompanhado de termos que expressam circunstância, mas mesmo assim ele continua sendo intransitivo. Ele já tem aquela ideia completa, você não precisa de complemento, tá bom? O verbo não precisa de complemento. Às vezes traz uma circunstância, mas assim, não necessita de complemento aqueles verbos, tá bom? Agora, os verbos transitivos são aqueles que eles não transmitem uma ideia completa. Então, eles precisam sim de um complemento. E quando eu falo de complemento, é um complemento do próprio verbo, tá bom? Então, olha o que eu coloquei aí. Os verbos transitivos são aqueles que não exprimem uma ideia completa, necessitam de um termo um complemento que lhes complete o sentido, tá? Então, a gente vai ver que agora os verbos transitivos, eles se dividem em 3, tá bom? Os verbos transitivos direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Ainda sem falar, entrando no direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo, olha só o exemplo que eu trouxe aí para vocês entenderem o que é um verbo transitivo. O paraquedista quebrou a barreira do som. Então, olha só, quebrou. É um verbo transitivo. Por quê? Você, olhando assim, o paraquedista quebrou, você precisa. Você necessita. Quebrou o quê? A barreira do som. É o complemento verbal para o verbo quebrou. Tá bom? Agora sim, nós vamos entrar no transitivo direto. Vamos falar agora sobre a classificação desses verbos transitivos, como eu disse para vocês, que se divide em direto e indireto. E direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos lá. O verbo transitivo direto, ele vem acompanhado de um complemento que se liga diretamente ao verbo, sem preposição. Então, olha só, o próprio verbo transitivo direto, ele vai direto ao seu complemento, ele se liga direto ao seu complemento, tá?
Ele não tem preposição. Então, o verbo está aqui, o complemento está aqui e eles se ligam direto. Por isso que é verbo transitivo direto. Vamos ver o exemplo? Olha só, meus pais compraram um carro novo. Compraram o quê? Você necessita saber. Porque se você para ali nos meus pais compraram, não faz sentido a frase, né? Então, esse verbo precisa. Comprar um quê? Né? Ele é um verbo transitivo direto. Como eu sei que ele é direto? Porque ele vai direto para o seu complemento, que é um carro novo, tá bom? Vocês perceberam que um carro novo não tem preposição. Repararam? Então, daqui a pouco eu boto aí a telinha das preposições para vocês. O próximo exemplo aí. Ele escuta sua música favorita. Escuta o quê? Né? A gente precisa perguntar. Então, como é que eu sei que ele é direto também? Porque o escuta tá ligado direitinho ao seu complemento, que é sua música favorita. Tá aí em azul o complemento, tá? Não tem preposição também, vocês perceberam? Então, ó, é como se o verbo fosse a sua mãozinha e desse a mãozinha pro seu complemento diretamente, tá bom? Por isso que ele é um verbo transitivo direto. Beleza? Entenderam? Agora vamos ver o transitivo indireto. Se o direto se liga ao complemento diretamente, sem preposição, o indireto vai ter o quê? Preposição aí no meio, tá? Então, ele não vai ser direto. Tem alguma coisa aí no meio, que é a preposição, como se fosse meu copinho, ó, impedindo com que ele se dê a mãozinha, tá vendo? Ó, não consigo, que tem algo aqui no meio. Então, ele é indireto, tá bom? Então, olha o que eu coloquei para vocês. O verbo transitivo indireto vem acompanhado de um complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Então, é como se tivesse um objeto no meio, que é a preposição, e não deixando eles darem a mãozinha juntos, entendeu? Porque eu vou ligar, o verbo vai ligar a preposição e a preposição vai ligar ao complemento, tá bom? Isso aqui só para ilustrar para vocês. Então vamos lá, olha só. Os exemplos aí que eu coloquei. E botei as preposições para vocês verem, né? Então vocês têm que ficar muito atento a isso. Olha só, eu gosto de chocolate e pizza. Então quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Agora a gente vai sempre se referir aos verbos transitivos indiretos com essas perguntas, tá? Quem gosta, gosta de quê? De algo ou de alguma coisa. Então a gente precisa do de. O verbo gostar, ele necessita do de, tá bom? Então, de não é preposição? Então, tá vendo aí, ó? Gosto, amarelo, o de em verde, que tá aqui no meio, e o complemento verbal tá de azul. Repare que ele não consegue ficar juntinho, porque tem a preposição no meio, então ele é indireto. Caso vocês não se recordem das preposições, aproveita, pausa aí e copiem, tá bom? Agora vamos falar sobre o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, olha o que acontece. Nós temos dois tipos de complementos. Um vai ser com preposição, outro vai ser sem preposição, tá bom? Então, olha o que eu coloquei para vocês. O transitivo direto e indireto vem acompanhado de dois complementos que se ligam ao verbo. Um complemento com preposição e o outro sem preposição, tá bom? Então, vamos ver os exemplos agora. Olha só, Alberto ofereceu flores a Ana. Então, quem oferece, oferece algo a alguém. Então, tá vendo esse algo a alguém? Então, olha só, ofereceu o quê? Flores. Flores não tem preposição. É um complemento verbal sem preposição. Tá vendo aí a setinha? Agora, a alguém, a Ana. Esse a é o a da preposição, tá bom? Então, a Ana, complemento verbal com preposição. Quem oferece, oferece algo a alguém. Próximo exemplo aí. O escritor contou aos repórteres sua viagem. Tá vendo aí? Olha só. Aos repórteres é um complemento verbal com preposição. Lembrando que aos é o a preposição, mais os, artigo definido no plural, então junta tudo, forma aos, tá bom? Então, por isso que ele é um complemento verbal com preposição. E sua viagem em rosa é um complemento verbal sem preposição. Então,
é só vocês perceberem. Tem preposição? Não tem? Tem dois complementos? Então, qual termo vai ser com preposição, qual termo vai ser sem preposição? Tá bom? Repare que tanto faz. O primeiro exemplo, vocês puderam ver que primeiro vem sem preposição, depois vem com preposição. No exemplo de baixo, do escritor contou aos repórteres, o primeiro elemento, o primeiro complemento vem com preposição, o outro vem sem. Então, vocês têm que perceber isto na frase, tá? Esse termo está complementando o verbo? Sim, está complementando o verbo. Tem preposição ou não? Aí vocês vão ter que ver, tá bom? Quando tem dois complementos também. Beleza? Então, agora, para finalizar a nossa aula, eu trouxe aí dois quadrinhos, né, para exemplificar. Então, vamos começar com esse primeiro aqui embaixo da minha telinha, onde eu botei verbos, transitivo e intransitivo, tá? Porque os verbos, eles se dividem nessas duas classificações quando a gente fala de transitividade verbal. E aí, o transitivo, ele se divide ainda em dois, direto e indireto, né? Ou direto e indireto ao mesmo tempo. Agora, o intransitivo acabou ali, porque não precisa de complemento, né? Não é verdade? E agora, passando para a tela do lado, né? Essa tela aí em vermelho, ela tá um pouco embaçada, mas eu vou ler para vocês. Olha só, verbo transitivo direto. O verbo aí é aquela pessoa, tá vendo? Então, a pessoa é o verbo, e o complemento é o copo cheio de água fresquinha, geladinha. Então, ele tá indo direto, pum! Beleza? E o verbo transitivo indireto, o verbo continua sendo a pessoa ali, que está sedenta, mas tem ali um guardinha, tipo, pé, que é a preposição, não tá deixando ele ir direto ao complemento dele, que continua sendo a aguinha, tá bom? Então, é só uma ilustração para vocês verem como funciona, né? O caso da mãozinha também é bem interessante que eu falei aqui para vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que é muita informação, é um assunto bem diferente, bem novinho, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Eu tô com vocês sempre, tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo. Tchau!